Lá do Baixo Tocantins para participar da Santa Ceia, né, irmãos? É uma bênção, uma pessoa tem sede das coisas de Deus, né? Não coloca dificuldade, vem, tem um gasto, passa peleja, mas tudo isso é pelo reino de Deus, pelo reino dos céus. Jesus pagou um preço muito maior por cada um de nós. Glória a Deus. A minha esposa não chegou, a minha filha Carla, ela tem passado um pouco ruim desde a noite, né? Vômito, enjoo, fraqueza, e ela está lá com ela. Amém? Se ela melhorar um pouco, ela vem, senão eu dou a ceia depois para ela. Deus sabe todas as coisas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 26, e vamos ler o versículo 14. Hoje é a Santa Ceia do Senhor Jesus. Mateus capítulo 26, verso 14, para nossa meditação na Santa Bíblia, a palavra de Deus, nosso Pai. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Então vamos ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 26, verso 14. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Então dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais sacerdotes e disse-lhe: que me quereis dar? E eu vos entregarei. E eles aleluia, lhe estipularam 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Amém? Ore comigo. Senhor Deus eterno e grande Pai, esta é a tua palavra e nós somos a sua igreja. Diante desta oportunidade clamamos ao Senhor com toda a fé que há em nosso coração, pedindo a tua misericórdia, o teu perdão, a tua graça. Perdoa-nos, Senhor, enche o meu coração da sua palavra, dai-me sabedoria, porque sem ti nada eu posso fazer. Que diminua eu e que cresça o Senhor, que diante desta palavra as trevas sejam dissipadas, o mal venha cair por terra, o inimigo venha ser derrotado, e o seu nome venha ser glorificado, porque há poder na tua palavra. Fala conosco, Senhor. A tua palavra é o pão que alimenta a nossa alma, é a água que sacia a sede da alma. Oh Jesus, toma o primeiro lugar neste culto, faça o teu querer e cumpre a tua vontade em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E amém. Podeis assentar e bater palmas para Jesus, bem forte, porque Jesus merece. Graças a Deus. Hoje finalizamos a campanha com o tema: o que queres que eu te faça? De 7 dias de jejum, e aqueles que fizeram, eu tenho a certeza que o Senhor há de abençoar, né, irmãos? O crente tem que orar, tem que jejuar, tem que vigiar para vencer o inferno, para vencer as potestades do mal. Graças a Deus. Irmãos, a palavra de Deus para nossa meditação, para elevo da nossa fé. A palavra de Deus, irmão, na nossa vida, ela é o pão que alimenta, a água que sacia. Quando nós recebemos essa palavra em nosso coração com alegria e exercitamos ela dentro de nós, ela causa um efeito extraordinário. A palavra de Deus, ela purifica, ela transforma, ela liberta, ela muda o caráter do homem ou da mulher que desta palavra se alimenta. Por isso a Bíblia, ela nos ensina, o Espírito Santo nos adverte que nós não devemos ser só ouvinte, mas devemos ser cumpridores e praticantes desta palavra. Aleluia! Por quê, pastor? Porque, irmãos, a pessoa em que a Bíblia relata acerca do texto que lemos, um homem que teve um privilégio de ser um discípulo de Jesus. Judas foi alguém que foi escolhido por Jesus, era um discípulo original, escolhido pelo próprio Cristo. Não foi alguém, aleluia, que chamou ele, outra pessoa que chamou, então não, Jesus
apontou ele e chamou ele, escolheu ele para ser discípulo, para ser aprendiz de Jesus, para ser aluno de Jesus, para ser ensinado, para ser discipulado, para ser educado espiritualmente por Jesus. Mas Judas parece que não aprendeu nada, irmão. Por quê? Porque ele era só um ouvinte. Ele só ouvia Jesus pregar, ele só via Jesus operar, mas nunca permitiu com que a palavra de Jesus adentrasse no seu coração para fazer a transformação na sua vida. Judas, assim como ele veio, ele ficou avarento, ganancioso, orgulhoso, e não deixou com que a palavra de Deus viesse transformar a sua vida. Aleluia! Aqui nós aprendemos uma grande lição. Pessoas podem viver a vida inteira dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra, ouvindo a doutrina, e nunca ser transformado. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele é educado. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Deus, ele tem o poder de fazer qualquer coisa na vida do homem, mas se o homem abrir a porta e deixar ele entrar, ou que seja, Jesus, ele bate, mas se o homem não quiser, ele continua com a porta do coração fechada. Tem pessoas que ouvem a palavra, mas não recebem no coração. Aleluia! Porque muitas das vezes, irmão, a palavra do Senhor, ela vem com sabor amargo. É que nem o remédio que muita gente recusa de tomar, é aquele que cura, é aquele que faz efeito, não quer porque é amargo. Assim a palavra de Deus. As pessoas gostam de palavras de homem, palavras de elogio, que massageiam o ego do homem, aleluia, que diz para o adúltero: não, Deus se agrada da tua obra, Deus se agrada de ti. Mas a palavra de Deus, ela é o contrário daquilo que a nossa carne quer. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela é pão para a nossa alma, aleluia, para a alma do homem que está faminta. Glória a Deus, glória a Jesus. E Judas tive esta oportunidade, foi escolhido pelo próprio Jesus. Judas, irmãos, ele era um homem como qualquer um dos outros discípulos, só que o caráter dele era que é diferente. A Bíblia fala que quando Jesus enviou os discípulos, eles oravam, expulsavam os demônios. Judas estava no meio. Judas também expulsava demônio, curava os enfermos, porque quando eles voltavam de lá, eles vieram alegres, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se sujeitam a nós. Judas estava lá, no meio deles. Glória a Deus. Então nós não devemos nos conformar. Não, eu já estou expulsando o demônio, eu já estou tendo visão, eu já estou tendo revelação, eu já sei pregar, já sei cantar. Mas você já sabe obedecer a doutrina do Senhor? Porque quem sabe obedecer a doutrina do Senhor é porque ele aprendeu com o Espírito Santo. Ele não foi somente um ouvinte, ele guarda no coração. O seu coração é um depósito da sã doutrina. Por isso, aonde ele vai, ela vai, é diferente. Aleluia, o seu modo de falar, de vestir, o seu caminhar, o seu proceder. Por quê? Porque o coração dele ou dela está cheio do ensinamento de Jesus. Judas era diferente, só era crente quando estava perto de Jesus, e Jesus conhecia quem era Judas. Aleluia. Jesus disse, quando Jesus pregou uma palavra, que foi, meus amados, contradizendo o desejo da carne dos seus ouvintes, do público que lhe ouvia, o povo começou a sair do lugar onde Jesus estava, começou a desprezar a mensagem de Cristo. Quem sabe Jesus estava pregando o homem renunciar ao seu pecado. Quem sabe Jesus estava incluindo que o homem não pode deixar sua esposa e casar de novo. Era algo que o povo não estava gostando. Porque quando te prega essa doutrina e diz: olha, deixa a mulher que não é tua, deixa o marido que não é teu, para de mentir, deixa redes sociais, as pessoas não gostam, né, meus irmãos? Aleluia. Deixa o vício, as pessoas não gostam, diz: não vou mais naquela igreja, aquele pastor, ele prega duro demais, ele, aleluia, ele fala isso, aquilo, outro dia assim, ele é um julgador, gosta de julgar. As pessoas gostam de falar: não, continua com o demônio que está no teu coração, fumando, bebendo, prostituindo, mentindo, na idolatria, aleluia. Isso eles gostam dessas igrejas, desses pastores que pregam essas mensagens. E alguém diz: Senhor, o povo está indo embora, quem vai suportar essa mensagem? Aleluia, louvado seja Deus. Jesus disse: olha, se tu quiseres ir também, se vocês quiserem ir, pode ir. Jesus estava dizendo: olha,
eu não preciso de vocês para ser Deus, eu estou aqui para salvar, eu sou o Salvador, mas para aquele que quer, aleluia, aquele que quer, ele está dizendo, aquele que quer, vinde a mim, amém? Aquele que tem sede, vinde a mim e beba. Aí Pedro responde dizendo, mas para onde nós iremos, Senhor? Que somente Tu tem a palavra da vida eterna. Glória a Deus. Pedro não era só ouvinte, Pedro sabia que só Jesus tinha a palavra que sacia a alma, que alimenta, meus amados, o espírito do homem. Glória a Deus. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, irmão, eram 70 discípulos que seguiam Jesus, mas a partir daquele momento só ficou 12. E aí a Bíblia diz que um era um diabo. E qual era esse diabo? Esse diabo tinha nome, chamava Judas Iscariote. Louvado seja Deus, que permaneceu lá por um tempo determinado. Jesus conhecia. Na presença de Jesus, Judas fingia ser crente, fingia ser aleluia, alguém espiritual, mas quando se afastava de Jesus, ele queria era dinheiro, ele queria, a ganância dele era por dinheiro, queria satisfazer a sua carne, queria satisfazer o seu desejo, e nunca procurou fazer a vontade de Cristo. É isso que nós devemos aprender, irmão, é esvaziar do nosso ego, deixar o nosso querer, a nossa vontade de lado, e dizer, Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Falar como o salmista falou, aleluia, dizendo assim, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Judas não aprendeu, ou que seja, não deixou a palavra matar o velho homem, ou pelo menos, meus amados, enfraquecer o velho homem, para que um novo homem, uma nova criatura, viesse levantar fortalecido pela palavra de Deus. Glória a Deus. E chega um ponto, irmão, chega um momento que ele não resiste. Aleluia. Depois da última ceia, Jesus já tinha declarado que entre aqueles discípulos, um iria de trair o Filho do Homem. Já tinha apontado ali entre todos que Judas era o traidor. Aleluia. E o que aconteceu? Aconteceu que a Bíblia diz que ele então, depois da ceia, ele saiu e procurou os principais dos sacerdotes. Aleluia. E chegando ali, ele disse, o que vocês podem me dar para que eu vos entregue Jesus? Para que eu vos entregue o Messias, o Filho de Deus? Eu sei aonde ele está, eu sei como entregá-lo a vocês. E lhe ofereceram 30 moedas de prata. Irmão, eu quero que todos nós aprendamos que Jesus, ele representa aqui a salvação, porque ele é o Salvador. Jesus representa aqui a vida, porque ele é a vida. Jesus representa aqui, meus irmãos, o caminho de escape para o homem escapar do inferno. Jesus representa, aleluia, meus amados, a transformação de vida, para que o homem saia do lamaçal do pecado e escape do inferno. E as 30 moedas, pastor? As 30 moedas representam, irmão, a ganância, representa a traição, representa a mentira do diabo. As 30 moedas representa, aleluia, o homem abandonando Jesus e caminhando para o inferno. Porque todas as vezes que você diz, eu não sou crente, mas eu vou para o céu, só se for para o céu da boca da onça. Porque para entrar no céu tem que deixar o pecado, tem que deixar o mundanismo, tem que abandonar a mentira, tem que abandonar as drogas, cachaça, tem que abandonar o mundanismo, tem que aceitar a Jesus e obedecer a sua palavra, que é a sã doutrina, que está escrito aqui e tem que estar escrito na calma do nosso coração. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então as 30 moedas representam isso. E os olhos do homem sem Deus, o homem avarento, está voltado para este valor, para o valor do mundo, para o valor do pecado, que aparentemente parece resolver, mas não resolve. Não resolve não. Porque a Bíblia diz que ele pegou as 30 moedas. E quando entregaram Jesus, Jesus foi traído por Judas. Quando ele viu o sofrimento de Jesus, quando ele viu Jesus sangrando, alguém batendo com uma cana em sua cabeça, Jesus, meus amados, derramando gota de sangue pelas ruas de Jerusalém, com uma cruz pesada nos ombros, os vergonhosos açoites, aleluia, nas suas costas,
com as suas costas dilaceradas pela dor dos açoites, aleluia, do chicote que rasgava, aleluia, a sua pele, cortava a sua carne. E ele então se apavorou e viu, aleluia, que ele era o culpado de Jesus estar passando por tudo aquilo. Voltou aos sacerdotes e disse: ei, eu traí sangue inocente. E eles responderam: o que tem a ver? Nós não temos nada com isso, isso é problema teu. E agora as 30 moedas, não era isso que ele queria, irmão? Resolveu? Não. Porque bem aqui, a palavra de Deus está dizendo, ó, no capítulo 27, do versículo 3. Glória a Jesus. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Então Judas, o que traíra, vendo que fora, aleluia, condenado, aleluia, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, aleluia, traindo o sangue inocente. Eles, aleluia, porém disseram: que nós importa isso? É contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Esse é o valor que muito tem escolhido para a sua vida. E qual é esse valor? É o salário que todo pecador que não se arrepender receberá. Em Romanos a Bíblia diz, aleluia, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você que diz que não aceita Jesus, que não quer ser crente, o inferno é teu. O inferno te aguarda. Você que não gosta de crente, o teu pai é crente, tua mãe é crente, tua avó, tua bisavó, ou você que é filho, é crente e teu pai não é, seja obediente a Jesus. Porque quem não alcançar o céu em vida, depois da morte terá o inferno por herança. Oh, glória a Deus, aleluia. Escapa enquanto pode. Judas tive a oportunidade de ser um campeão, de ser um vencedor, de ser um dos pregadores como Mateus, como todos os discípulos que foram escolhidos e deixaram marca do Evangelho. Mas a marca de Judas foi de vergonha. Foi de um fracassado, de alguém que nunca deixou a palavra de Deus adentrar em seu coração. Era só um ouvinte, estava só de aparência, nunca quis renunciar ao velho homem, nunca quis se submeter aos conselhos, aos preceitos de Cristo. Aleluia! Quantas pessoas que dizem que são crentes, mas são como Judas, estão traindo Jesus pelas coisas loucas deste mundo, traindo Jesus pela fofoca, pela mentira, pela política, pelas redes sociais, pelo engano, pela vaidade, pela idolatria. Aleluia! E Jesus sabe, é claro que ele sabe, mas tudo tem um tempo, assim como houve um tempo para Judas. Aleluia! Vejam bem que Judas sempre morreu com orgulho no coração, morreu ali e não quis se humilhar para Jesus. Ele foi se humilhar para o sacerdote, para aqueles que eram da laia dele. Porque se ele tivesse procurado o Filho de Deus, eu tenho a certeza que a história de Judas seria outra. Será que Jesus não perdoaria Judas, irmão? Se ele tivesse procurado Jesus e dito: foi eu que te traí, Senhor. Eu traí, eu ouvi a tua palavra, mas não deu crédito. O Senhor falou que ia acontecer isso na minha vida. Por que ele perdoou Pedro? Que Pedro negou ele. E ele perdoou porque Pedro se arrependeu de verdade. Judas só sentiu o remorso do momento. E não procurou se humilhar para aquele que tem o perdão. Quantas pessoas que continuam pecando e mostram aparente de crente, irmão, mente quando é necessário, e na verdade mentir nunca é necessário. Mas tem pessoas que quando se encontram, tipo um beco sem saída, mente para não ser repreendido pela mulher, pelo marido, pelo pastor, pelo patrão, mas não tem medo de ser repreendido naquele grande dia pelo Senhor dos Senhores, que sabe o nosso comportamento e a nossa atitude. Nós temos que ter medo daquele que tem poder de matar a carne e lançar a alma no inferno. Aleluia! Aqui, irmãos, é uma escola para todos nós, e todos nós temos que aprender.
E quando nós erramos, nós também temos que aprender a nos humilhar. Nós não estamos aqui só para aprender a pregar, não estamos aqui só para aprender a cantar, não estamos aqui só para aprender a falar bonito, não estamos aqui só para aprender a ser crente, estamos aqui para aprender a se humilhar, aprender a ser cidadão do céu, aprender a servir a Jesus, aprender a reconhecer quando erramos. Ele canta a anda na baia. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Nós estamos aqui para aprender a ser cidadão do céu, ser homens e mulheres, renovado, diferenciado, transformado, liberto. Glória a Deus. Como Pedro, que foi transformado, porque ele ouviu os conselhos, as palavras, reconheceu quando errou, reconheceu quando falhou, se humilhou quando enxergou seu erro, a sua falha, reconheceu a sua fraqueza, como homem, e se humilhou. Jesus restaurou ele, e foi o pastor da igreja, o primeiro pastor que a igreja teve, Pedro, um homem leigo, sem conhecimento da terra, mas quando pregava, as almas se ajoelhavam, levantavam as mãos e aceitavam a Jesus. Os enfermos eram curados, os oprimidos eram libertos. Por quê? Porque Pedro deixou a palavra de entrar em seu coração. E Judas se perdeu, se matou, tirou a sua própria vida. Porque este é o salário do homem que permanece no pecado, na ignorância. Aleluia. E ainda tem muitos que têm cara de pau de dizer: não, eu sou crente. Aleluia. Mas crente da igreja de Cristo, irmão, igreja pentecostal do Filho de Deus, ela é de Jesus. Querendo o diabo ou não, ela é de Jesus. E na igreja pentecostal do Filho de Deus, aleluia, os cristãos daqui não jogam futebol, não jogam bingo, não conta mentira, não se envolve com política, aleluia, não vive adulterando, não vive participando das coisas mundanas. Nós lutamos aqui é para andar na contramão do mundo, porque breve Jesus vai voltar para buscar um povo santo, lavado, reunido, um povo de boas obras. E temos que estar preparados. Mas pastor, por que esta mensagem? Porque hoje é a Santa Ceia do Senhor. E nós não devemos ceiar como Judas para perdição, mas devemos participar para receber força, para receber poder, para receber graça, para receber os dons do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Jesus. É para isso que estamos aqui, para receber o poder de Deus na nossa vida. Para quando errarmos, reconhecemos o nosso erro. Para quando, meus amados, aleluia, reconhecer que quando nós erramos o caminho, voltamos para o caminho da verdade e da justiça, como Pedro, sabendo que só Cristo é o alimento da nossa alma. E não ser como Judas, aleluia, que foi se queixar para os fariseus, que não tinham o Espírito de Deus, que não tinham o temor de Deus, que não tinham o amor de Deus. A resposta foi: nós não temos nada a ver contigo, Judas. Será que se ele tivesse chegado com o coração aquebrantado para Jesus, se humilhando, dizer: Jesus, eu te traí, eu pequei, tem misericórdia de mim, me perdoa. Ora, Jesus teve misericórdia daquele ladrão que estava lá na cruz para ser crucificado. Será que ele não teria misericórdia de Judas? Será que Jesus não terá misericórdia de você, de mim, de nós, se nós nos humilharmos, pedimos perdão? Senhor, eu errei, não era para mim falar aquilo que eu falei, não era para mim fazer aquilo que eu fiz, não era para ver aquilo que eu vi, não era, Senhor, mas eu falhei, eu errei, eu fracassei, tem misericórdia de mim. Temos que pedir perdão enquanto estamos vivos, porque depois da morte segue seu juízo. E no juízo de Deus o homem não há de escapar. Se o homem morrer pela justiça, como justo, ele será julgado. Mas se ele morrer no pecado, como réu, será julgado e condenado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, meus amados, é uma oportunidade que o Senhor está nos dando. Esta mensagem serve para nós, igreja de Cristo, para nós fazermos uma análise. Não estou aqui fazendo juízo temerário. Não conheço a vida de ninguém pessoalmente, mas Deus conhece a minha, a sua, a nossa. Aleluia. E traz esta mensagem para nós, que sirva de reflexão. Que esta é uma oportunidade gratuita hoje que Deus está nos dando.
Que nós não sejamos como Judas, mas que sejamos como os dos demais discípulos que fizeram história, que glorificaram o nome do Senhor com a sua própria vida. Que morreram, mas não negaram o Senhor. Que foi a semente do Evangelho, o sangue deles foi a semente que se aspargiu, que se semeou pelo chão e alcançou a mim e a você. Se nós estamos aqui, é porque aqueles homens não se omitiram. Mas como, meus amados, pequenas labaredas de fogo, cresceu a chama e alcançou a mim e a você, para que hoje nós estivéssemos aqui, mas que nós não estejamos como Judas, mas que estejamos como verdadeiros homens e mulheres de Deus, dispostos a reconhecer o nosso pecado, a nossa falha, dispostos a pedir perdão, dispostos a perdoar, dispostos a nos humilhar, dispostos a nos arrepender, a nos converter, para que nós não venhamos perder o céu, mas que possamos ganhar o céu por herança. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele está voltando, e devemos analisar isso, irmão. Aleluia, que esta palavra fique em nosso coração, que o Espírito Santo continue falando, e você que recebe esta palavra, e uma salva de palmas bem forte para Jesus. Esta foi uma palavra revelada, e até aqui me permite o Senhor transmitir esta mensagem. Mas que esta palavra fique em nosso coração e queime toda iniquidade da nossa vida e nos purifique de todo o pecado. Ore a Deus comigo nesta noite, coloque-se de pé, faça uma análise na sua vida, aleluia, faça um exame de consciência, se for necessário fazer um conserto, conserte o teu altar, a sua vida perante ao Senhor. Soberano Deus, eterno e grande Pai, neste momento de oração, Senhor, estamos aqui para lhe agradecer por esta palavra, por esta mensagem. Olha, Espírito Santo, eu te apresento os meus irmãos, te apresento as minhas irmãs que oram comigo, que esta palavra, Senhor, adentre o nosso coração e vai fazendo uma transformação, jogando por terra todo o mal. Nos ajude a ser fiel, nos ajude a buscar a cada dia, meu Pai, está no centro da sua vontade, está no centro do teu querer. Jesus, eu te apresento a minha casa, a minha família, te apresento as minhas filhas. Oh, meu Pai, passa o teu sangue no estômago da Miriam, da Carla, repreende toda seta do inimigo, toda fúria de Satanás, todo espírito de doença, toda obra do diabo, seja queimado e repreendido pelo sangue de Jesus Cristo. Oh, Pai amado, nós te agradecemos. Se por acaso, meu Pai, cometemos algo que te entristeceu, nos perdoa, apaga a nossa transgressão, perdoa nossos pecados, escreve o nosso nome no livro da vida e nos ajude a ser fiel. Unge, Senhor, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, a nossa boca, a nossa língua, as nossas mãos, os nossos pés. Lava do alto da nossa cabeça até a planta dos pés e nos purifica. Nos ajuda, Senhor. Oh, glória, Espírito Santo de Deus, dai graça para os meus irmãos, dai graça para minhas irmãs, fortalece os que estão fracos, levanta os que estão caídos e vai dando vitória, Senhor, pelo poder do teu sangue. Oh, Pai, obrigado pela sua palavra, confirma a tua bênção e garante a vitória, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. A igreja diga amém. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Eu vou descer agora e vou lavar as minhas mãos e vou já servir a Santa Ceia para os membros que estão em comunhão. Amém? Glória a Deus, que estão em comunhão.